Escrituras sagradas não mudaram, e o Senhor vela pela sua palavra para se fazer cumprir. Então, queridos, descanse no Senhor. Eu quero falar hoje sobre consolo. Deus tem uma maneira diferente de nos consolar. Deus, ele tem uma maneira singular de nos consolar. Deus não nos consola pelo dinheiro, por meio do dinheiro. Deus não nos consola por meio de um emprego, uma porta de emprego. Deus não nos consola pelas coisas palpáveis desta terra. Deus, ele tem uma outra maneira de consolar a sua igreja, de consolar o seu povo, de fortalecer o seu povo por meio da sua bendita palavra. E nós vamos ver então esta forma singular que Deus tem de nos consolar, a maneira então que ele atua nas nossas vidas e a maneira que ele deixou registrado na sua palavra sempre que ele consolou o seu povo. Quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Esse é o primeiro texto que eu quero ver com você. É Jesus consolando os seus discípulos. Jesus fortalecendo por meio da palavra e das promessas os seus discípulos. João 14, versículo 1. Ele começa: não se perturbe o coração de vocês. Em outra versão, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Outra versão, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o teu santo nome, porque tu colocou as tuas mãos sobre a vida da tua filha, a irmã Cristina, guardando, dando livramento. A ti seja o louvor, a honra e a glória. E queremos ser gratos a ti também por este momento precioso que abrimos a tua palavra e cremos que por meio do teu Espírito o Senhor falará conosco. O Senhor nos trará consolo, o Senhor nos fortalecerá, o Senhor encherá o nosso coração de esperança, o Senhor agirá sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós cremos assim. Fala conosco, porque como teus servos, como tua igreja, nós queremos ouvir a tua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto ele começa no capítulo 13, onde Jesus está reunido com os discípulos. E aí então ele começa a falar da sua partida, ele começa a falar daquele que vai traí-lo, ele começa então a trazer uma mensagem de despedida para os discípulos, e ele percebe que os discípulos começam a ficar abatidos. E ele, para fortalecer os discípulos, para encorajar os discípulos, para consolar o coração dos discípulos, ele então diz: não se perturbe o coração de vocês. Eu vou, mas eu voltarei.
para buscar vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Jesus não fala que vai dar riquezas, Jesus não fala que vai dar bens materiais, Jesus não fala que vai dar coisas palpáveis dessa terra para tentar consolar os discípulos. Tem pais que, para consolar um filho, para tentar alegrar o coração de um filho por alguma perda, por alguma situação, ele traz um presentinho, passa numa loja de brinquedo, passa numa bomboniere, passa numa confeitaria, e traz ali um doce, um presente, ou traz ali uma roupa, ou um objeto eletrônico, seja um celular, o que for, para tentar consolar o filho. Deus não age assim. O consolo de Deus não vem por meio das coisas palpáveis. O consolo de Deus vem por meio das suas promessas. O consolo de Deus vem por meio do seu plano, do seu projeto de levar o ser humano para morar com Ele eternamente. É daí que vem o projeto de Deus, é daí que vem o consolo de Deus. O consolo de Deus não vem desta terra, o consolo de Deus vem do alto céu. E nesse mesmo texto, ainda no versículo de número 16 do capítulo 14, ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Quer dizer, um da mesma espécie. O Espírito, versículo 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha o tipo de consolo de Jesus para a minha vida e para a tua vida. É a presença consoladora do seu Espírito. Jesus, quando disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o consolo de Deus para a minha vida e para a sua vida. A presença viva e real do seu Espírito em mim e em você. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá perseverança para caminharmos mais um pouco em tempos adversos, em tempos de abatimento, em tempos de tristeza. Um outro texto que eu quero ver com você é Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Agora é o cumprimento daquilo que Jesus está dizendo. O versículo de número 9. Atos 1, versículo de número 9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, em outra versão, dois anjos, que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Agora é o anjo de Deus, os anjos consolando os discípulos, porque a hora da partida
vida chegara. Eu poderia olhar para um outro texto, quando Jesus foi morto, crucificado e os discípulos ficaram abatidos. Como promessa de Deus, ao terceiro dia, as irmãs vão até o sepulcro e ali encontram um anjo. E o anjo traz uma palavra de consolo. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. É essa maneira que Deus tem de consolar o seu povo, trazendo esperança, trazendo fortalecimento, cumprindo as suas promessas. E agora que Jesus ascende aos céus, capítulo 2, versículo 2, de repente veio do céu um som como de vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Essa é a maneira que Deus tem de consolar o seu povo. As manifestações gloriosas do Espírito Santo em nosso meio é a presença consoladora do Espírito Santo em nossas vidas. Não são coisas palpáveis. Não são coisas materiais, queridos. Isso são coisas as quais ilude o coração, mas não preenche o ser. Precisamos entender o projeto de Deus, a maneira de Deus agir, como Deus age sobre as nossas vidas. Vamos para um outro texto. Vamos para um outro texto da palavra de Deus. Coloca a máscara aí, irmãos. Estou espirrando aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então nós vimos Jesus consolando os discípulos, nós vimos os anjos consolando os discípulos, e agora nós vamos ver Paulo consolando os irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Percebe a maneira singular de Deus consolar a sua igreja? A maneira singular de Deus consolar o seu povo é por meio da promessa, da vinda de Jesus para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, porque aí é o final do sofrimento. Estaremos com Ele eternamente, desfrutando de paz, desfrutando da alegria inigualável, desfrutando de um gozo inigualável, desfrutando da eternidade, a qual não haverá choro, a qual não haverá ranger de dentes, a qual não haverá sofrimento. Essa é a maneira que Deus usa para consolar a sua igreja. Qualquer outra tentativa
tentativa, fogem dos planos e do projeto de Deus. Nós vemos muitas vezes promessas que até fogem dos princípios da palavra de Deus, porque o líder muitas vezes até com boa intenção, mas com falta de conhecimento, quer consolar as pessoas com as coisas palpáveis desta terra, mas com as coisas palpáveis desta terra nós não consolamos ninguém. Com as coisas palpáveis desta terra nós só iludimos o coração das pessoas, e Deus não nos ilude. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foi isso que Jesus disse em João 16:33. Agora, o consolo de Deus vem por meio da única promessa que pode realmente consolar a sua igreja, que é a vinda do Senhor Jesus, que é a vinda do Mestre, que é a vinda do noivo, para buscar a sua noiva, para levar a sua noiva, para que possamos estar com Ele eternamente. E outro texto que eu quero ver com vocês agora, Apocalipse, no capítulo de número 1. João está preso na ilha de Patmos, querido. Todos os apóstolos já haviam morrido, e João, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, ele está aprisionado, ele está preso. E o Senhor então se revela a ele e pede para que ele escreva este livro, para consolar uma igreja que vira o seu mestre Jesus morrer, ressuscitar e ascender aos céus. Viu os seus irmãos apóstolos todos morrerem por causa do Evangelho. E agora Deus, olha a maneira de Deus consolar o seu povo. Versículo 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. E aí ele relaciona as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esta carta do Apocalipse, ela é uma carta de consolo, queridos, para os irmãos serem encorajados. É a carta do triunfo da igreja, é a carta da vitória da igreja sobre o diabo, sobre o inferno, sobre as obras do diabo. Agora, a maneira que Deus tem de consolar é dizendo justamente da vinda do seu Filho, e esta carta está recheada da esperança, da promessa da vinda do seu Filho amado Jesus Cristo e do triunfo da igreja, a qual passaremos a eternidade com Ele. Mas olha estas 3 palavras que eu quero pensar um pouquinho com você.
já partindo para os finalmente desta mensagem, ainda no versículo 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. João está preso, os apóstolos foram mortos, e ele agora está recebendo uma carta de Deus para consolar os irmãos. Então João começa, companheiro de vocês no sofrimento. Querido, a igreja do Senhor é o corpo vivo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz que se um membro do corpo é atingido, todo o corpo sente. Não é assim com o nosso corpo físico? Uma cutícula de unha mal tirada, todo o corpo acaba sentindo aquela pequena dor. Se um irmão nosso padece em países distantes, a gente sente aquela dor. Se é que realmente somos o corpo de Cristo. Companheiro de vocês no sofrimento. Mas também companheiro de vocês no reino. Reino com letra maiúscula. Companheiro de vocês no reino de Deus. Quando Jesus veio, ele veio para implantar o reino de Deus na terra. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino do céu. Então somos companheiros também no reino. E em terceiro lugar, somos companheiros na perseverança em Jesus. Estamos juntos, querido. Estamos ligados pela mesma palavra. Estamos ligados pelo mesmo Espírito. Estamos ligados pelo mesmo sangue sacrificial. Estamos ligados pelo mesmo Senhor e Salvador, tendo Ele como o cabeça da igreja, tendo Ele como o Senhor das nossas vidas. Estamos ligados pelo mesmo batismo, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O que nos consola não são as coisas palpáveis deste mundo. O que nos consola não é se o dólar está baixo, não é se a situação financeira do país está boa. O que nos consola é a esperança de vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. O que nos consola é herdarmos os céus. O que nos consola é a vida eterna em Cristo. O que nos consola é a certeza que Ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dizer como Paulo aos Tessalonicenses: isso vos consola? Não há outra maneira na Bíblia de Deus consolar ao seu povo, a não ser pela pessoa bendita de Jesus. Quando Deus quis consolar o seu povo, no Antigo Testamento, Isaías 40 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Aí fala daquele que viria preparar o caminho, fala de João Batista, e depois fala daquele que haveria de vir, Jesus Cristo, o Senhor, consolo das nações. Deus nos consola por meio de Jesus e nos fortalece. Deus nos consola por meio do anjo e nos fortalece. Deus nos consola por meio de Paulo e nos fortalece. Deus nos consola por meio de João e nos fortalece. E esta palavra da revelação está cheio do consolo de Deus e da esperança de dias melhores,
da esperança de uma vida eterna com Cristo Jesus, o Senhor. Isso te consola? Ele, quando menos esperar, romperá nos altos céus. Ouviremos o soar das trombetas e subiremos e estaremos com Ele eternamente. Você percebeu como o mundo ficou apavorado? Por um momento, esta pandemia que colocou o mundo de joelhos. Depois surgiu uma nuvem de poeira que poderia chegar até o Brasil. E dizem que ainda chegará para o lado do Ceará. Uma nuvem de gafanhotos que adentrou pela Argentina e começou lá pelo sul do país. E as pessoas apavoradas com tantas notícias ruins, com um quadro desesperador. Depois veio a notícia que poderia estar recomeçando esta pandemia na China, dando um novo início. E aí nós sabemos que o mundo não aguentaria. Queridos de Deus, queridos do Senhor, tenha em mente, tenha no coração, que o consolo de Deus não vem por meio das coisas desta terra. O consolo de Deus vem por meio da sua promessa: eu virei buscar a minha igreja. Esse é o único consolo que pode me consolar e te consolar. Não espere por outra coisa, porque os dias são maus. Jesus não nos enganou trazendo promessas mirabolantes para essa terra. Ele falou: no mundo vocês terão aflição ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele estava falando? No mundo vocês irão sofrer, no mundo vocês irão padecer, no mundo será difícil, mas tenha bom ânimo. Saiba que eu venci a morte, eu venci o mundo, e eu estou à destra de Deus Pai, e eu virei buscar vocês. Como ele disse em João, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Esse é o meu consolo, este é o teu consolo para esses dias. Você percebeu como Jesus, como Deus, poderia vir com uma outra palavra para João, para consolar o povo, mas o Senhor, Ele consola a igreja por meio da pessoa de Jesus. Ele fala para todas essas 7 igrejas: eu sei das tuas obras, eu tenho a favor de vocês algo e tenho contra vocês algo. Mas em todas elas, ele diz que aquele que perseverar até o fim, receberá algo de Deus, receberá algo dos céus. E é o Senhor que nós aguardamos, querido. Ele é o nosso consolo, Ele é que nos fortalece a caminharmos mais um pouco, Ele é que nos encoraja a caminharmos mais um pouco, Ele é que nos dá força para perseverarmos mais um pouco, porque os dias são maus. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar com esta palavra, que Deus possa inundar o teu coração de esperança de vida eterna. E que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir o soar das trombetas naquele grande dia e poder estar com Ele eternamente. Amém?